Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O JF Entrevista de hoje abre espaço para um debate fundamental: a inclusão e a acessibilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nos dias 18 e 19 de setembro, acontece em Juiz de Fora o primeiro seminário do IMEP sobre o tema, reunindo especialistas, representantes do poder público, empresas e sociedade civil. O objetivo é claro: construir pontes para um mercado de trabalho mais justo, acessível e inclusivo. Para conversar conosco, recebemos o presidente do IMEP e também presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Luiz Fernando Fres, e a conselheira convidada e consultora de PCD do IMEP, Valéria Andrade, que também é militante da causa há muitos anos, né, Valéria? Sim. Muito obrigada, Luiz Fernando, muito obrigada, Valéria, por estar aqui conosco nessa temática que realmente é fundamental, né? Claro. Luiz Fernando, queria que você falasse como é que foi essa ideia do seminário e o porquê, né, de realizar esse seminário nesse momento, reunindo aí autoridades, as pessoas com deficiência e toda a sociedade, né? Claro. Então, bom dia, Marise, bom dia, Valéria, nossa guerreira aí da luta, né, da causa da pessoa com deficiência, uma das responsáveis por me trazer para essa coisa bem importante. Essa causa, né? Dessa causa importante que é a defesa do direito das pessoas com deficiência, né? Então, nós resolvemos levantar essa bandeira e enfrentar. E o seminário nasceu também dessa continuidade, né? Nós tivemos o ano passado em Belo Horizonte, né? Lá estava acontecendo o Fórum de Inclusão e Acessibilidade da região metropolitana. E lá nós verificamos que nós precisaríamos fazer uma coisa diferente, né? Que o fórum, né, lá da região metropolitana, que não, nós queríamos trazer para cá, para que não fosse um muro de lamentação, né? Para que realmente a gente transformasse, né, numa proposta efetiva e perene. E aí nós resolvemos levantar essa bandeira, logicamente com o apoio dos organizadores do fórum da região metropolitana, né? Existe um outro fórum também em Uberlândia, que desde 2019, então eles nos ajudaram muito, nos apoiaram muito em idealizar esse seminário, e aí nós avançamos, né? O papel principal do seminário é nós colocarmos os atores numa mesma debate, numa mesma mesa de discussão, né? E não virar um muro de lamentação. Então, hoje nós temos uma lei de cotas, que é uma obrigatoriedade legal das empresas que têm mais de 100 funcionários. Então, existe uma cota definida pela legislação para que elas façam parte da inclusão social e gerem emprego para a pessoa com deficiência, né? Então, essa legislação precisa ser cumprida, as empresas precisam cumprir. Só que elas não conseguem, por algum motivo, né? Falta de acessibilidade, enfim, elas não conseguem colocar a pessoa com deficiência dentro das empresas. Essa cota é aquela de 2% a 6% do total de servidores da empresa. Do total de servidores, 2 a 6%, eles são obrigados a empregar. Só que eles não conseguem, por algum motivo, né? Por qualquer motivo. Nós temos também as pessoas com deficiência que estão aí marginalizadas, né? Mais de 80% dos autistas estão fora do mercado de trabalho. O outro percentual, os 20%, eles estão marginalizados, né? Eles têm competência, os autistas não são doentes. Esse é mais um equívoco, né? Os autistas não são doentes, eles têm uma condição, os deficientes intelectuais também têm uma condição, eles não são doentes mentais. E esse é o equívoco que às vezes acontece nas discussões. E eles acabam ficando marginalizados. Então, nós estamos trazendo também as empresas, estamos trazendo as pessoas com deficiência, tanto é que o controle social está participando, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Estadual, a SEDES, estará presente nesse evento, várias autoridades, né, ali presentes. Então, o controle social precisa participar, né? O governo precisa participar, né? Porque o benefício continuado, né, que é um benefício que as pessoas com deficiência recebem, né, é uma participação importante do governo. Então, ele precisa participar dessas políticas públicas. E também nós estamos participando dessa mesa
o Ministério do Trabalho, porque existe a legislação, eles são obrigados a fiscalizar por força da legislação, só que só fiscalizar e multar não resolve, as pessoas continuam desempregadas, marginalizadas e as empresas não conseguem contratar. O Ministério Público do Trabalho também está participando desse debate, porque a partir do momento que a empresa não consegue empregar, né, as pessoas com deficiência não conseguem ocupar o seu espaço, o Ministério do Trabalho multa e o Ministério Público do Trabalho precisa fazer o seu papel, que é a questão específica do Ministério Público. Então, nós estamos fazendo nesse dia, né, então nós vamos ter no dia 18, vai ser uma mesa de abertura, né, então será um momento festivo, nós teremos momentos importantes de valorização da pessoa com deficiência, né. É um momento onde que nós teremos ali um show, né, de pessoas com deficiência visual, nós teremos autistas fazendo um trabalho específico, vai ser um momento extremamente bacana e inovador, né? Uhum. E na sexta-feira, no dia 19, nós teremos realmente as mesas de debate. São 2 mesas na parte da manhã, 2 mesas na parte da tarde, e é onde nós estaremos debatendo isso, né? Não é um seminário festivo, né? Chegaremos ali no finalzinho da sexta-feira, né? O dia da sexta-feira foi realmente específico, o mês de setembro também foi específico, que é o mês de luta, né? De representatividade da pessoa com deficiência. Então, nós vamos estar criando o fórum de inclusão e acessibilidade, né, emprego e renda para a pessoa com deficiência, com a participação do controle social, né, e esse fórum ele vai ser perene e propositivo, né? Então, dali, nós vamos tirar propostas para continuidade e que esse fórum permaneça. Então, o seminário nasceu disso, né, de uma vontade, né, de uma necessidade, né, com as propostas que estão aí, né? Eu quero lembrar que dentro desse seminário, né, nós vamos estar aí colocando o projeto, é um projeto do IMEP, né, que é o chamado Projeto União Solidária. Esse projeto, ele trabalha a inclusão social, né? Então, o IMEP tem um papel fundamental, que é a inclusão social. Nós vamos falar mais desse projeto, né? Vamos ouvir a Valéria, né? Que a Valéria, que está há tantos anos, né? Que já foi gestora, já esteve em outros governos, hoje está aí como conselheira de honra, né? Porque já atuou muito, mas continua na causa. Sim. Como é que você vê essa iniciativa, você que já, né, viu tantas outras coisas acontecer, como é que você vê esse momento da pessoa com deficiência em Juiz de Fora e no país, e essa tentativa de deixar que essas pessoas sejam tão invisibilizadas, né? E entrem de forma mais efetiva, né, no mercado de trabalho. Claro. Bom, bom dia a todos, né? Ao Luiz Fernando, obrigado pelo convite. Eu sempre assisto a TV Câmara, eu acho que é um espaço muito importante para a gente divulgar a nossa luta. Eu acho que o Luiz Fernando, agora presidente do Conselho, ele, com o IMEP, na frente do IMEP, ele percebeu alguma coisa que estava assim, parada, estagnada há muito tempo. Você mesmo falou que há uns anos atrás, quando essa lei da cota, né, ela é de 1995, isso, da Previdência Social. Alguns especialistas dizem, Marisa, que ela foi a primeira política pública para pessoa com deficiência direcionada por questões das cotas e de ser cotas afirmativas. Essa lei de 1991. 91, acho que ela foi depois, né, regulamentada, 91. Então, a gente já tinha um trabalho na época, quando essa lei foi criada, e a gente criou alguns espaços, comissões para discutir a questão do mercado de trabalho, porque era uma coisa nova. A cotas para pessoas, para segmentos, foi a primeira. Depois veio as cotas sociais, mas era a primeira. E a gente criou esses espaços de discussão. Depois foi interrompido. E ficou interrompido e havia uma ausência, uma lacuna muito grande em relação a isso.
muita coisa aconteceu, quer dizer, criou-se o BPC, né, para aquelas pessoas com deficiência ou idosos com extrema vulnerabilidade social, que não têm incapacidade para o trabalho, né? E isso veio substituir um pouco a entrada das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Então, muito tempo a gente ficou sentindo a necessidade de reestruturar e fazer uma discussão séria em cima das cotas, em cima da empregabilidade. Então, esse fórum, ele é uma obrigação, inclusive, do município de criar isso, porque esse fórum vai reunir, como o Luiz Fernando falou, vários atores, vários agentes, né, sociais, o poder público, o Ministério, para que a gente possa impulsionar e melhorar a qualidade desse emprego. Hoje nós sabemos que as cotas funcionam? Não. Elas existem? Sim. Elas funcionam muito mais por uma obrigatoriedade, uma fiscalização, do que o que a gente deseja enquanto militante. Eu desejaria que as pessoas com deficiência alcançassem o emprego, né, tivesse sua carreira profissional, como qualquer um, entrasse lá, galgasse, tivesse uma ascensão dentro da empresa. Isso não acontece. É comum a gente receber denúncias de que pessoas com deficiência entram por motivo de cota e ficam a vida inteira numa mesma função. Às vezes função subalterna e às vezes função só para cumprir a cota. Deixa ele lá, fica lá, não mexe com ele. Isso não é inclusão em lugar nenhum do mundo. Isso é exclusão, inclusive. Então, assim, né, exclusão, inclusive, é engraçado, mas é uma exclusão grave. Então, assim, o fórum, eu estou com uma expectativa de que ele retorne uma discussão que foi interrompida sobre a necessidade da gente ter qualidade no emprego, empresas inclusivas, entender o que é uma empresa inclusiva. Empresa inclusiva é aquela que abarca toda a diversidade humana, todo mundo, inclusive as pessoas com deficiência. Há experiências fora daqui, no Brasil e até fora, exitosas, de quando você coloca pessoas com gamas de diferença, pessoas com deficiência, idosos, etc., a qualidade do trabalho, né, a relação ambiente dentro da empresa, ela melhora significativamente. É isso que a gente quer. A gente não quer só as cotas, a gente quer além das cotas. Nós defendemos as cotas, ela já foi ameaçada algumas vezes de ser retirada, né, pelo Congresso. Nós fomos lá, o movimento como todo nacional lutou bravamente e manteve. Então, as cotas é um instrumento importantíssimo, porque ela é uma equiparação. Nós estamos falando de um instrumento de mais de 30 anos. 30 anos. O que precisa para que haja essa efetividade? Talvez políticas públicas que façam campanhas que mudem a própria sociedade? A sociedade precisa enxergar de uma outra maneira, isso, né? Por exemplo, a palavra capacitismo. Nem existia essa palavra, né, Valéria? É uma palavra muito mais recente, mas que mostra que... Então, eu penso, Marisa, que o fórum vai trabalhar essas questões, né? A conscientização, por exemplo. Nós, o segmento da pessoa com deficiência, nós, pessoas com deficiência, já sabemos os nossos direitos, a gente tem uma gama de direitos. Só que isso não é muito levado para fora disso. Então, a sociedade precisa entender de que é importante a participação das pessoas com deficiência nos espaços, nos sistemas sociais, no trabalho, no lazer, na cultura, e isso valoriza muito, isso melhora muito a sociedade, a cidade como um todo. Então, a minha expectativa, fechando aqui em relação ao fórum, é de que ele retome uma discussão que está interrompida, que o Poder Executivo não conseguiu enxergar, ele precisa olhar com mais detalhe, com mais cuidado essa questão da empregabilidade e trabalho para pessoa com deficiência, e a gente possa, então, também trazer para a sociedade a importância de incluir todos nessa grande atividade humana, porque o homem, ele se realiza muito, e a gente está no sistema capitalista através do trabalho. O trabalho dá dignifica, não é clichê não, dignifica muito. A gente percebe isso lá no centro-dia, né? Principalmente a deficiência intelectual, quando ela consegue um trabalho e ter sua remuneração. As deficiências mais graves, vamos dizer assim, elas se sentem-se valorizadas, e é importante isso.
Então, eu estou com uma expectativa de que a gente, com esse fórum, a gente retome uma política pública que foi interrompida há muito tempo e que está fazendo muita falta em Juiz de Fora. Isso. E esse fórum veio, né, Marisa, Valéria, de integrar. Né? Não adianta discutir, né, as políticas para a pessoa com deficiência de forma unilateral. Não é uma política da saúde. Os autistas não são doentes mentais, eles têm uma condição, não é? E eles precisam das políticas públicas como todos nós precisamos. Então, há necessidade de ter uma integração entre as políticas públicas. A saúde, a educação, o esporte, lazer, a assistência social, né? Então assim, essa questão que às vezes as pessoas discutem, né, a epidemia autista, né? Hoje é chique falar autista, né? Isso aqui dá uma visibilidade, mas sempre existiu. E quando fala em autista, fala em criança. Mas os autistas envelhecem também, como todos nós envelhecemos, eles têm uma condição. Então a política precisa ser integral, né? Então esse seminário vem, né, para principalmente criar o fórum, para que seja o primeiro fórum de inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência. O mercado de trabalho, ele faz parte de um gancho dentro de todo esse processo. Será consequência, né? Se a sociedade enxergar de uma outra forma, o mercado de trabalho será consequência. Ele vai ser consequência, porque essa questão que a Valéria falou muito bem aí, né? Uma empresa inclusiva, ela melhora o ambiente de trabalho. Então, é uma forma nem é indireta de melhorar a condição de trabalho, né? É uma forma direta, você ter ali dentro, né, pessoas inclusivas, né, de forma integral, desde o mais alto cargo até os outros cargos necessários para a empresa avançar. Você tendo um ambiente saudável, inclusivo, melhora substancialmente aquela necessidade para aquilo que a empresa foi criada e constituída, né? Vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. A gente está falando aqui do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, da inclusão. Vamos falar dessa sociedade, das dificuldades, né, que essas pessoas encontram aqui no próximo bloco. Você não vai perder, só um minutinho. Até já. É ponto, é defesa, é bloqueio. Tá no ar o Campeonato Mineiro de Vôlei. E o JF Vôlei abre a temporada 2025 com tudo. E a cobertura é da JF TV. Transmissão ao vivo no canal 35.1 e também no YouTube, no @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores apoiando o esporte da cidade. A bola vai subir a partir de setembro. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em quadra com o JF Vôlei. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência em Juiz de Fora e a respeito do fórum que vai acontecer no município nos dias 18 e 19 de setembro, não é isso, Luiz Fernando? Isso mesmo. Valéria vai começar esse bloco tocando na questão do mercado de trabalho, o que é o emprego hoje, o que é o trabalho hoje. A gente pensa muitas vezes que é só uma coisa muito formal, né? Explica pra gente como é que você pensa isso, Valéria. Hoje o mundo do trabalho ele mudou, né? Ele tem uma característica bem diferente de quando foi iniciada a lei de cotas, né? É claro que
todo mundo, isso aí está no imaginário, assim, a pessoa com deficiência não é diferente, ele quer entrar numa empresa e tal. Mas tem outras formas de trabalho. E outras formas de trabalho muito importantes que abarcam um pouquinho alguns segmentos da pessoa com deficiência. Nós temos, por exemplo, emprego apoiado para as deficiências intelectuais, né? Que pode ser dentro de uma ONG, como o Luiz Fernando pode depois explicar um pouco assim, tipo o Centro-Dia. Nós temos cooperativas, né? Ela teve um tempo que as cooperativas foi muito mal vista, mas depois houve um acerto, um arranjo na legislação. E Juiz de Fora mesmo, uma experiência muito exitosa, há uns anos atrás, inclusive quando a Margarida era reitora da universidade, através da Intercop, nós criamos uma cooperativa de pessoas com deficiência, de serviço, de prestação de serviço. Marisa, a gente empregava assim, né? Atendia e elas tinham a sua remuneração, mais de 300 pessoas trabalhando nas bibliotecas da universidade, nos postos de saúde aqui da prefeitura. E isso foi uma forma que a gente encontrou para que a gente pudesse atender uma gama. Naquele momento, as pessoas com deficiência queriam trabalhar, queriam sair de casa, queriam ser produtivos. E nem todas as empresas poderiam abarcar. Então, a gente criou a COPDEF. Então, assim, tem outras formas. O próprio o trabalho remoto, né, que para algumas deficiências que são mais graves, elas podem também ser atendidas. Mas o que nós precisamos é isso, como você falou também. Nós precisamos conscientizar a sociedade, principalmente o empresariado e quem trabalha com o trabalho, com empregabilidade, de que inclusão é isso, é uma gama de oportunidade, é dar oportunidade. A inclusão significa que você tem que ver a capacidade do indivíduo e colocar ele no lugar certo, dentro da sua especificidade, fazer uma equiparação, né, num ambiente. Você não pode colocar, por exemplo, um cego para trabalhar sem você ter algumas tecnologias disponíveis para ele produzir. Isso não existe. A mesma coisa o surdo. Nós estou falando de deficiências sensoriais. Agora não vou nem dizer da deficiência física, que é no caso do cadeirante, né, que precisa de ter acessibilidade física para ele chegar no escritório ou na empresa, etc. Então, isso nós vamos falar muito ainda, que é a questão da mobilidade, que é uma grande questão. Né? Então, assim, há vários tipos de trabalho que não seja só o de carteira assinada, aquele que bate ponto, mas que também são importantes para esse segmento e que pode ser discutido. É isso que eu espero que o Fórum inicie essa discussão, busque informações, busque experiências fora de fora, para que a gente possa realmente, assim, olha, nós temos as cotas ótimas nas empresas, mas nós temos também esse tipo de trabalho que vai favorecer e que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência e sua família. A COPDEF chegou a um ponto que, quando a gente não tinha mais pessoa com deficiência para trabalhar em determinados postos, porque já tinha mais vaga do que os interessados, né? Nós abrimos dentro do regimento da COPDEF que familiares, porque familiares é importante, porque eles, por exemplo, tem uma pessoa acamada, não pode trabalhar, mas é a família que sustenta. Então, assim, são nuances da inclusão e da especificidade que a pessoa com deficiência tem, que precisa ser desmistificado, que precisa ser discutido para fora do nosso ambiente. E você está falando aí, Valéria, eu estou pensando, para a gente discutir. Uhum. A lei tem mais de 30 anos, a sociedade mudou muito, as tecnologias mudaram. Isso. É um assunto que a gente sempre tem que estar debatendo e buscando políticas públicas que dizem respeito àquele momento histórico, né? Sim. Não sei como é que vocês veem isso. Então, o que me parece que vocês estão dizendo é que o Brasil achou que fez as leis e está bom. Sim. E tudo que acontece ali, né, de lá para cá, não se fala, a não ser a questão do autismo, que a gente, né, do transtorno do espectro autista, que a gente vem falando bastante, talvez porque tenha se descoberto mais a esse respeito, mas a gente não pode dividir, né, Luiz Fernando? Não pode ter essa divisão entre quem é autista e quem não é. O que você pensa a respeito disso? Então, em função disso, é que nasceu a União Solidária, né? Sim, eu queria que você falasse mais desse projeto, explicasse, né? Então, assim, o IMEP, hoje, ele é o único centro-dia tipificado dentro do Viver Sem Limites da Zona da Mata. O que é um centro-dia? Vamos explicar para quem está nos assistindo. É um local onde não é depósito de gente, né?
é um local onde ele está preparado para fazer inclusão social das pessoas com deficiência, né? Então, o Centro-Dia, ele tem lá toda uma estrutura. As pessoas que frequentam, vão a esse lugar, ali, vão a esse passam local. Um dia ali. Uns de manhã, outros à tarde, outros o dia inteiro. Isso depende do tipo de plano individual de atendimento para cada pessoa com deficiência que foi ali tipificado para ser atendido nesse local. Bom, então, ali são inúmeras oficinas de inclusão social. Atividade da vida diária, cognitiva, musicalização, né? Coisa que para nós é tão... quando a Valéria falou de trabalho, né? Tem muitos trabalhos, principalmente, né, estigmatizado por ser da mulher, que é o trabalho doméstico, né? E que para nós é tão banal, né? Você lavar um prato, fazer um café, escovar o dente, ir ao banheiro, tomar um banho, né? Para um cuidador de uma pessoa com deficiência, dependendo do grau de deficiência, é difícil, né? Às vezes você tem ali um cuidador, uma mãe, um pai, não vamos estigmatizar, né, a tarefa só da mulher, mas a maioria é da mulher. Imagina, você ter que tomar um banho de uma porta aberta por causa de um deficiente intelectual. Então, o Centro-Dia, ele trabalha isso. Então, nós temos ali assistidos que já tomam banho sozinhos, eles vão para casa sozinhos, antes dependia da mãe e o pai levar. Nós temos assistidos que eles vão, antes era a mãe, levava ele para uma clínica de atendimento, depois pegava e levava para casa. Hoje ele vai sozinho de ônibus para casa. E aí nós verificamos que haveria uma possibilidade de estarmos ampliando esse atendimento de inclusão que o Centro-Dia tanto está ali destinado a fazer, que seria a questão do emprego formal, né? E aí foi já que vocês estão preparando eles para a vida, prepara também para o trabalho. Vamos continuar a inclusão, que é preparar para o mercado de trabalho. É aquilo que você falou, Marisa, existe a lei, mas não adianta a lei existir se ela não for efetivamente empregada. Haja visto o que está acontecendo. Né? Então, inclusive, querendo criar um código, né? Falando que é um código de inclusão, mas a gente corre o risco de ter direitos garantidos pela Lei Brasileira de Inclusão ser retirados. Então, não adianta você ter a lei, a legislação. Então, o IMEP, nós resolvemos escrever o projeto União Solidária, que seria ainda dentro de um processo de inclusão social dentro do Centro-Dia. E graças a Deus nós estamos tendo sucesso. Para quem também está nos acompanhando, o IMEP é uma ONG, né? Todo esse atendimento é gratuito e vocês, no União Solidária, vocês também fazem esse cadastramento para a pessoa com deficiência que quer ser empregada e tem um contato também com as empresas, né? As empresas, isso. Então, o IMEP hoje ele tem ele é uma organização social, né? É uma empresa privada, uma organização social sem fins lucrativos, que tem parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. Isso. Tem uma parceria com o Juiz de Fora. Juiz de Fora tem uma visão de inclusão, um potencial muito grande, né? A prefeita hoje encara isso como um compromisso político, né? Então, essas pessoas têm acesso ao IMEP através dessa parceria com a Secretaria, com o Poder Público, né? Da Assistência Social. E aí, atrelado a isso, nós escrevemos o projeto União Solidária, que esse projeto, ele trabalha um tripé, né? Ele trabalha a empresa, ele trabalha a pessoa com deficiência e trabalha a família da pessoa com deficiência. Então, assim, o projeto União Solidária não é uma empresa, não é um projeto de recrutamento. O recrutamento faz parte do processo, né? A União Solidária, ele é um projeto de inclusão, que é aquilo que o IMEP se compromete a fazer. E aí, atrelado a isso, nós trabalhamos as empresas, porque por qualquer motivo, as empresas por algum motivo a empresa não consegue empregar, né? Por causa de elas necessitam, a lei exige, né? E elas não conseguem, por diversos motivos, por acessibilidade de estrutura, né? Por relacionamento entre os colegas de trabalho, eles enxergam a pessoa, é até uma fala capacitista, né? Eles enxergam as pessoas com deficiência como um problema, né? Não como um papel de uma política de inclusão que a empresa precisa fazer, né? Então,
o patamar alto da empresa entende, porque precisa que a lei seja cumprida, mas esse trabalho de inclusão com os níveis hierárquicos precisa ser feito. Então, o Projeto União Solidária faz isso, ele trabalha a empresa para estar acolhendo e incluindo aquela pessoa com deficiência. Não podemos estigmatizar o tipo de deficiência, né? Porque o mercado é para pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que você fala que a vaga é para deficiente visual, para deficiente auditivo, para deficiente físico, você já está estigmatizando e precarizando aquela vaga. Então, a empresa passa o perfil para o IMEP, e o IMEP é que vai identificar dentro das pessoas com deficiência aquele que tem aquele perfil. Né? O União Solidária prepara também a pessoa com deficiência. Né? Muitos autistas, crianças, não têm diagnóstico, eles estão sem diagnóstico. Né? Muitas pessoas com deficiência, eles têm a deficiência, mas não têm o CID diagnóstico, que define se ele é uma pessoa com deficiência ou se ele tem uma condição de saúde que temporariamente impede ele de trabalhar. Né? E vocês têm boas histórias? Vocês conhecem a história de alguém que é dentro do programa, né? Isso. A gente conhece algumas pessoas, estão sempre aqui, participam né, da comissão aqui, da pessoa com deficiência. Tem alguma história que você possa contar para a gente? Temos sim. Nós temos isso está na nossa página lá no YouTube. Nós temos o Luiz, né? A família procurou o IMEP para verificar quem fosse ficar com o Luiz, uma vez que o pai e a mãe falecessem, né? E aí eles queriam que o IMEP trabalhasse quem ficaria com o Luiz, porque a família, a mãe e o pai ficaram com medo. Poxa, ele vai, eu na hora que eles faltarem, né? Quando eu faltar, como é que vai ficar com o Luiz? Hoje o Luiz, ele é empregado de uma grande empresa distribuidora de alimentos, né? Ele só não casou porque a namorada dele faleceu por conta do Covid, né? Hoje nós temos mais de 18 pessoas com deficiência empregadas no mercado de trabalho, né? Aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. Nós temos mais de 150 vagas de emprego para pessoa com deficiência, né? Então, as pessoas que estão aí nos ouvindo, que quiserem participar do Projeto União Solidária, que quiserem ser incluídas, que é o direito delas no mercado de trabalho, as vagas estão abertas. Pode entrar na página do IMEP, escrever lá, cadastrar o seu currículo, né? As empresas estão de portas abertas. Então, nós temos um contato muito próximo com as empresas. IMEP aí, imeppjf.com.br. Aí está lá, a pessoa com deficiência, cadastre o seu currículo. Empresa que precisa de empregar, entra lá, o cadastro da própria empresa. E nós trabalhamos muito bem. Repete, por favor, IMEP. imeppjf.com.br. E nós trabalhamos também um papel crucial na inclusão da pessoa com deficiência, que é a família. Então, a família precisa participar. Sempre de trazer a família. Ela é fundamental. A família é fundamental, né? Então, porque às vezes, por uma questão de necessidade e sobrevivência, você tem uma família dependendo financeiramente daquele benefício continuado. Vamos falar isso, né? O benefício que a pessoa vai ser empregada, mas ela não vai perder, né? Não, ela não perde o benefício. Ela perde o benefício continuado, perde parte, e ganha 50% do auxílio inclusão. Vamos falar, Valéria, o que pensa disso tudo, né? Eu acho, assim, essas experiências, né, importantes porque elas reforçam o que é fundamental, que são as cotas, né? Quer dizer, sem cotas, talvez o Luiz não conseguiria né, chegar na empresa, citando o Luiz. Claro. Mas a gente tem que ver um outro lado também, e eu estou aqui para isso também, como militante, né? Assim, a gente fica feliz quando tem uma experiência dela, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa muito, porque quais são os cargos melhores em empresas que são ocupados hoje por pessoas com deficiência? Raríssimos, poucos. Né? Qual a relevância que a gente tem, a não ser em concurso público, mesmo assim, tem uma dificuldade, que a gente tem também reserva nos concursos públicos, né? Mas, assim, na empresa, assim, raríssimos são os exemplos de pessoas com deficiência que galgaram cargo de liderança. E chegaram ao cargo de liderança. Um exemplo, assim, um pouco tosco, seria como a da mulher também, né? E também os salários são
não mais são baixos, valorizados. Comparativamente, né? Isso. Então, assim, a gente gosta de falar das experiências e isso reforça. É bom para a gente falar das experiências importantes. Mas a gente não pode deixar de ter essa visão crítica. Por que isso acontece? Por que a pessoa com deficiência, o cumprimento da cota faz ela entrar na empresa e ela não consegue, às vezes, galgar cargos maiores? É o problema da pessoa com deficiência? Não acho. Eu acho que é de um todo, é em torno da sociedade. E o Luiz Fernando falou uma coisa importante. A família tem um papel fundamental nesse processo, fundamental. Mas a sociedade também tem. Então, assim, o que está faltando hoje para nós, depois de 30 anos de luta de cotas nas empresas, é uma maior conscientização, ter um vigor maior sobre essa discussão da empregabilidade. A gente não ficar só pensando que as cotas resolveram o nosso problema, porque não resolveu. Pelo contrário, a gente parou um pouquinho, o BPC veio e acomodou um pouco, sim, porque as pessoas ficaram com medo. E pensa bem, eu recebo um salário mínimo do governo e eu tenho lá um emprego lá que eu ganho assim, um pouquinho mais, talvez também um pouquinho mais do que o salário, mas eu tenho que sair todo dia de casa. Eu tenho que enfrentar a barra de chefia, de tudo mais. Eu tenho que enfrentar a pressão que existe dentro do mercado. Eu tenho que enfrentar um transporte deficitário. Eu tenho que enfrentar assunto do próximo. Então, pois é, já estou dando. A Valéria tá, né? Então, isso tudo fez e faz com que as pessoas com deficiência que conseguem ir para o BPC se acomodem no BPC. Agora, se a gente tem uma empresa que valoriza, que trabalha, que estimula, que dá curso de capacitação, que dá curso ali, que investe naquela pessoa, com certeza ela vai falar assim, não, eu estou ganhando esse dinheirinho, mas eu quero isso, eu quero conviver com outras pessoas, eu quero me sentir valorizado e tal. Isso vai acontecer. E isso não acontece de fato. A União Solidária tem essa proposta. A gente poderia chamar, assim, nós temos que fazer um projeto dentro da União Solidária, assim, empresas inclusivas. O que é empresa inclusiva, né? É isso, é você preparar os recursos humanos para abarcar aquela pessoa, atender. Você tem que mudar o ambiente de trabalho, sim, seja na atitude, seja nos aspectos físicos e tecnológicos. Se você não investe nisso, você não está fazendo inclusão, você está cumprindo cota. E isso é ruim. Nós vamos continuar conversando sobre essa questão que é importantíssima, né? A acessibilidade, a mobilidade, assunto debatido essa semana aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora, com muitas reclamações das pessoas com deficiência. No próximo bloco, a gente já volta, é só um minutinho. Até já. É ponto, é defesa, é bloqueio. Tá no ar o Campeonato Mineiro de Vôlei. E o JF Vôlei abre a temporada 2025 com tudo. E a cobertura é da JF TV. Transmissão ao vivo no canal 35.1 e também no YouTube, no @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores apoiando o esporte da cidade. A bola vai subir a partir de setembro. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em quadra com o JF Vôlei. Olá, estamos de volta com JF Entrevista, hoje com Luiz Fernando Fres e Valéria Andrade. Estamos conversando sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e tudo que envolve essa questão, né, Luiz Fernando, que é presidente também do Conselho Municipal. Luiz Fernando,
A Valéria começou falando da acessibilidade, claro. Né, da mobilidade, é um tema importantíssimo, né? E você estava explicando aí a respeito das empresas. Conta pra gente o que você pensa a esse respeito e como é que funciona hoje na cidade. Então, quando a gente fala, né, aí pegando o gancho aí na fala da Valéria, quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam na questão de acessibilidade física, né? Mas você tem acessibilidade também visual, né? Quando fala assim acessibilidade, né, estrutural, não é apenas uma acessibilidade de um banheiro adaptado para uma deficiência física, né? Existem os ostomizados permanentes que eles precisam de um local para lavar o ostoma, trocar uma fralda que às vezes ele precisa, né? Então, você tem todas as necessidades de adaptações que precisam ser feitas, né? O projeto União Solidária, ele não tem custo público, né? Porque o projeto União Solidária, quem mantém ele é a própria empresa, porque é ela que tem que cumprir a lei de cotas, né? A finalidade do poder público é fomentar, é garantir que essa pessoa com deficiência chegue lá, né? Ela precisa de ônibus, ela precisa de ruas acessíveis, ela precisa de ter uma condição de comunicação efetiva, né? Porque muitos precisam hoje, com a nossa tecnologia, nós precisamos ter esse acesso e muitos realmente têm. Hoje nós temos as tecnologias de informações necessárias para as pessoas utilizarem. Então, o União Solidária ele trabalha dentro da empresa não apenas como recrutamento, mas também mudar a cabeça, orientando as pessoas, né? Então, é um exemplo até mais pejorativo que eu vou estar colocando aqui, mas é uma realidade, né? Muitos falam assim, me arruma, Luiz Fernando, vaga para PCD, ele não precisa nem de trabalhar, né? Então, assim, eu pago o salário dele, não preciso nem trabalhar. É um crime. Então, assim, na realidade, ele quer cumprir a lei e ele não quer trabalhar. Então, ele quer cumprir a cota. Essa cabecinha... Ele quer pagar 1.500, né? Porque pagar o salário mínimo para não ser multado em 280 mil. Isso, ele pode ficar na casinha dele lá. Né? Então, nós temos grandes empresas, hoje nós temos um apoio muito grande da Associação do Distrito Industrial, mas quando nós vamos lá, o ônibus não vai, as calçadas estão todas arrebentadas, poça para tudo quanto é lado, Isso que eu queria que a Valéria falasse um pouco. Ela, como cadeirante, né? O Luiz Fernando está falando de uma acessibilidade e mobilidade já dentro da empresa. Né, o apoio que vocês dão para a empresa que quer empregar o PCD. Mas como é que essa pessoa chega lá, Valéria, com a situação que a gente está em Juiz de Fora? Acho que hoje a gente viu aqui mais de, sei lá, tinha cerca de 40, 50 PCDs aqui na Câmara essa semana, e todos eles trazendo como uma temática principal a dificuldade do transporte coletivo. Olha, a acessibilidade hoje é a nossa principal agenda, pauta da política da pessoa com deficiência no Brasil inteiro. Em Juiz de Fora não é diferente. E quando a gente fala em acessibilidade, a gente logo pensa na calçada. E ela realmente é o que dá mais impacto. É na calçada, é na mobilidade urbana, né? no transporte. Porque quando você sai de casa, como qualquer outra pessoa, nós deparamos com vários obstáculos, desde as calçadas inacessíveis, esburacadas, intransitáveis, como o transporte. Né? As mudanças que aconteceram agora, né, no transporte público de Juiz de Fora só prejudicou a pessoa com deficiência, principalmente as deficiências visuais, porque retirou a figura do trocador, né? Eles são reabilitados ou habilitados na sua locomoção, ou pela associação, ou por eles mesmos, a entrar na porta da frente. Isso sempre foi assim. Eu fui uma usuária de transporte público durante muitos anos, eu entrava pela porta da frente e eu falo mesmo, um vetor de inclusão meu, que me ajudou muito até chegar à universidade, era o transporte público de Juiz de Fora e os motoristas. Eles me ajudavam a parar fora do ponto do ônibus, me esperavam e tudo mais. E isso era uma tradição.
Hoje, a reclamação maior, principalmente da deficiência visual, é isso. E eles ficam perdidos dentro do ônibus, às vezes atrapalhando, eles sentem que estão atrapalhando os outros passageiros. Então, assim, Nós tivemos essa reclamação, que a Elaine entra pela porta da frente, aí aquela disputa de espaço também com outras pessoas que estão ali, e a guia dela sendo chutada. Ninguém dava... A dificuldade dela andar sozinha dentro do ônibus, né? Ela que é cega, né? E aí, o que acontece? Só você somar 2 mais 2, vai dar 5 nesse caso, porque, é claro, se eu tenho tanta dificuldade para sair de casa, se eu deparo que minha rua não tem uma calçada acessível, se eu não tenho um transporte que vai me levar com segurança, eu vou chegar numa empresa ainda vou ter pressão, não vou ter um ambiente muito hostil, muito favorável, às vezes é só porque eu tenho que cumprir a cota, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, eu não vou estudar, então eu vou para o benefício social. E a gente sabe que isso não é bom mesmo para a pessoa, até porque o BPC, ele não está ligado à Seguridade Social, ele não é nada, você não vai ter no futuro aposentadoria, ele é da assistência social, você não tem nem 13º no BPC. Você recebe de janeiro. Ou seja, é um benefício. Pode dizer que na verdade, eu ia falar de esmola, né? Porque assim, quase isso. Colocar isso. Não é ruim essa palavra. É ruim essa palavra, mas é quase isso, quase isso. Mas as pessoas preferem isso, porque não existe. Porque o que nós temos hoje, então, da questão da acessibilidade, é isso. Nós estamos discutindo acessibilidade em Juiz de Fora, e você acompanha isso há muito tempo também? Sim. Desde 2001. 2001 a gente criou uma lei municipal que falava os critérios de acessibilidade. Passou-se um tempo, a gente fez todo o dever de casa, tudo que a gente precisava de legislação. Aí chegou em 2012, nós falaram que tinha que regulamentar essa lei, nós regulamentamos a lei com um grupo imenso, ficamos 2 anos discutindo a regulamentação da lei. E essa lei que regulamenta, eu esqueci o número dela, que sou péssima para isso, que regulamenta essa lei de 2001, que estabelecia acessibilidade de fora, ela é quase que um código de acessibilidade, porque ela fala desde o atendimento prioritário, desde a reserva às empresas, até o modelo de calçada, Pois sabe? é, isso que eu ia falar, já houve tentativa de regulamentação, de regulação de calçadas com a Rua Santo Antônio, acho que foi na época do prefeito, acho que era Custódio. Foi no segundo mandato. Aquilo acabou, não foi só Santo Antônio, e mesmo assim... E com graves erros de projetos, né? Ontem mesmo eu passei por ali, tem ali e aí entra a fiscalização, a prefeitura e tudo mais, tem ali uma garagem que ela é assim, você não consegue passar. Não, Você tem que ir pelo asfalto. Então, são uma série de coisas, e Juiz de Fora abandonou isso. A gente fez, como eu falei, nós fizemos tudo. Vocês precisam de fazer a lei, fizemos a lei. Vocês precisam de regulamentar, nós regulamentamos a lei. Agora, vocês precisam de criar um órgão para funcionar. Criamos a CPA. E a CPA agora... Eu estava, para fazer esse programa, estudando para fazer esse programa, eu estava vendo, existem outras leis. Existe a lei do censo da pessoa com deficiência. Sim. Depois existe o censo da pessoa com autismo, do autismo. Isso é colocado em prática? Nunca, a gente nem sabe quantificar quantas pessoas tem em Juiz de Fora. Porque eu estou colocando essa questão, porque isso é um problema. Eu e Valéria conversamos antes, né, conversando a esse respeito. As pessoas com deficiência no Brasil podem estar subnotificadas, porque hoje são 7,3% da população. Havia uma estimativa de que era 8,9%, ou seja, quase 9%. O que aconteceu com esses 4 milhões? Né? Eu anotei o dado aqui, hoje são 14 milhões e pouco, éramos 18 e pouco milhões. O que aconteceu com essas pessoas? Assim, né? Ficou muito tempo sem esses levantamentos. Então, graças a Deus, nós já conseguimos aí, agora em 2022, né, avançar nesses levantamentos e você diminuir essa amplitude Só dos colocar dados, aqui o número, 7,3% da população é PCD, são 14,4 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE, mas dado anterior apontava 8,9%, ou seja, 18,6%. Os autistas parece que não foram contabilizados nesses 14,4%. Mesmo assim, seriam 2 milhões. Qual é o último levantamento. 2022. Então, assim, à medida que a gente avança, né, isso é subnotificado. Mas, então, assim, começam a aparecer esses dados. E aí eles começam a ser depurados.
E aí a gente começa a chegar no número que ele vai variar pouco, né? Os dados que nós temos são dados do SUS, né? Então, são pessoas com deficiência classificadas pelo SUS. E o SUS tem a mania da doença, né? Sim. Eles acham, né? O SUS acha que as pessoas com deficiência são doentes. E, na realidade, não é isso. Então, esses dados Eles vão estão totalmente equivocados, porque o conceito hoje da deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão é um conceito social. E essa é mais uma discussão, né, Valéria? É a questão da Lei Brasileira de Inclusão. Quando a gente fala em acessibilidade, Marise, a garantia de direitos que a Lei Brasileira de Inclusão já regulamentou precisa ser respeitada, né? E ali muitos artigos ainda não foram nem implementados, né? Então isso falta regulamentação, principalmente a avaliação biopsicossocial, que vai ser discutida no seminário. No seminário nós vamos ter uma palestra da doutora Laila que ela vai falar especificamente sobre a avaliação biopsicossocial, a importância dela, porque né? O que é isso? Qual que é a grande mudança que a Lei Brasileira de Inclusão, que o Luiz Fernando comentou, trouxe para nós? Além de multar e definir a discriminação, que é o capacitismo da pessoa com deficiência, passivo de multa e tudo, né? Mas que ninguém fala muito. É o conceito social da deficiência, ou seja, anteriormente à lei, a pessoa com deficiência ela tinha um CID, que era uma doença, e isso trazia toda uma sequela de problemas. Hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, junto com a Convenção Internacional, ela estabelece que o conceito de uma pessoa com deficiência, ela está nas suas incapacidades, que podem ser agravadas ou não, de acordo com o entorno que ela vive, o entorno social que ela vive. E isso é importante demais, porque isso garante que a gente estabelece políticas públicas. Por exemplo, eu posso ficar mais deficiente ou menos deficiente, para a pessoa entender, se eu não tiver, por exemplo, uma rampa de acesso. Se eu não conseguir chegar no posto de saúde e eu não tiver degrau, isso vai impactar profundamente na minha desvantagem física, vamos colocar assim. Agora, se eu tenho uma cidade planejada do ponto de vista da física, do ponto de vista da comunicação para os surdos, né? Eu vou numa repartição pública, eu vou ser atendido com uma pessoa que tem um mínimo de compreensão da Libras. Se o cego tiver audiodescrição para ele poder interagir num seminário, ou então mesmo sinal sonoro nas vias. Se o deficiência intelectual ela tiver toda uma rede de apoio, né, de reabilitação, de autonomia, e os autistas também, aí sim eu não vou ter tanto impacto. Mas se a cidade não oferece isso, ela só oferece obstáculo, a minha capacidade como pessoa com deficiência vai ficar muito maior. Daí o modelo social. O modelo social não está mais na minha responsabilidade de ser uma pessoa com deficiência, mas a minha responsabilidade da sociedade toda em favorecer e melhorar a minha qualidade de vida enquanto pessoa com deficiência. E isso a gente trabalha dentro do União Solidária, né? Então, vamos imaginar uma empresa da linha de produção, né? Então, a empresa nasceu para que ela produza determinado produto, né? Então, há uma cobrança por aumento de produção, né? Então, isso aí, a equipe master, né? Vamos chamar assim, da empresa, quer que a empresa produza, né? E as pessoas ligadas à linha direta da produção enxergam que ou eu coloco máquinas para fazer, ou eu coloco pessoas para trabalhar, para executar. Isso vai depender daquilo que ele definir, né? Então, eles solicitam que a empresa contrate mais pessoas para aquela linha de produção. E quando a gente diz acessibilidade, esse é um exemplo claro. E aí eles solicitam a contratação de mão de obra para aumentar a produção. E aí a empresa coloca uma pessoa com deficiência, né? Imediatamente eles pensam o seguinte: oxa, peraí, como é que ele quer que eu aumente a produção? Se ele me mandou um deficiente, eu não vou produzir nada. Então, essa visão de inclusão social, né? esse capacitista, o projeto precisa trabalhar, né? Porque ele precisa enxergar que uma empresa inclusiva
né? Ela ganha socialmente, né? Hoje nós estamos ávidos por doar, Marise. Então, nós estamos vendo aí, né, a população de rua crescendo substancialmente, principalmente com relação à droga. A droga é o mal do século. Então, precisamos fazer alguma coisa para reduzir a droga aí fora, né? E aí, nós chegamos nas portas dos supermercados, no sinal, qualquer sinal que você vai, tem alguém te vendendo um pano de prato, te vendendo uma balinha, né? O que é para você chegar na porta do supermercado, uma mãe com a criança no colo, e você vai comprar um macarrão, né? Custa R$10, R$8, 1 litro de leite, né? E dá para ela. Quer dizer, você cumpriu o seu papel social. Mas você não sabe para onde aquele produto que você comprou está indo, que às vezes está alimentando a droga. Aquela balinha, aquele pano de chão que você comprou no sinal, aquele dinheiro, né, está indo para onde, né? Então, a partir do momento que a empresa está vendendo aquele produto, né? Está vendendo ali uma caneta, está vendendo aquela caneta custa lá, por exemplo, R$1, né? Se ele colocar lá dizendo que aquela caneta está custando R$1,10 e que aqueles 10 centavos está indo por uma empresa de inclusão, por um projeto, não por uma empresa, está indo para um projeto de inclusão social, em vez de ele vender 1.000 canetas, ele vai vender 2.000 canetas. Você está sugerindo que haja maior apoio para essas empresas que já trabalham com isso. Isso já acontece, né? No supermercado. Então, assim, né? a gente Mas precisa divulgar, né? Divulgar isso. Quer dizer, é uma forma indireta de você combater a droga, né? E o emprego das pessoas que estão ali. Vamos encerrar aqui falando do seminário, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, já estamos chegando no finalmente ali. Então, vamos convidar, né, Luiz Fernando, como é que as pessoas se inscrevem, quem pode participar, onde vai ser o seminário. Então, nós estamos tendo o apoio do seminário do IMEP com a criação do fórum, nós temos um apoio muito grande do Conselho da Pessoa com Deficiência, a Valéria vai estar lá, o nosso amigo presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Roberto, vai estar lá, estaremos no último dia criando o fórum, né? Vários atores, esse seminário vai acontecer com o apoio da OAB, Juiz de Fora. Vai acontecer lá na OAB, Vai ser na OAB, no auditório da OAB, na Andradas, né? Ali, perto da Igreja da Glória, né? As pessoas podem, vai ser no dia 18 e 19, quinta e sexta-feira. O dia 18 é 18 horas, vai ser a mesa de abertura, e a sexta-feira nós vamos ter as mesas de debate. Então, nós teremos daí 2 dias para a gente estar falando do seminário e da criação do fórum. Né? E, abertura com Samuel Vitor, né, que é uma criança, né, um menino autista. Vai ser uma novidade, né? Nós vamos estar trazendo um menino, né? Vocês vão ver lá na hora, não vou adiantar, para isso para vocês terem a surpresa. Nós vamos ter um conjunto tocando lá também, bacaninha, de pessoas com deficiência, vai ser muito bacana. A OAB está nos apoiando e as pessoas podem fazer inscrição, venham todos, né? É gratuito, o seminário é gratuito. Pode fazer a inscrição lá na nossa página, imeppjf.com.br, tá o link da inscrição, só preencher o link, né? Estão todos aí convidados a participar, estaremos debatendo lá, né, Valéria? Sim. E a gente chamando a sociedade. Quero lembrar que o seminário, lógico, o IMEP está protagonizando, né? A Prefeitura está nos apoiando lá na criação do fórum, o Conselho Estadual, a SEDES virá, o Ministério Público do Trabalho virá, o Ministério do Trabalho virá também. Então, mas o importante é a participação efetiva, principalmente das pessoas com deficiência, para que a gente não fique nesse muro de lamentação. Então, participe, vamos criar ali um fórum bacana, efetivo, responsável, duradouro e propositivo, né? Criar uma força-tarefa, né, Valéria? Sim. Como você disse aqui no dia da comissão, a gente precisa ser visto, né? Precisa estar junto e organizado, né? Só para você encerrar uma fala final sua. Não, acho que o fórum vem para isso. Como eu falei no início, ele veio superar uma lacuna que a gente tinha em relação a essa questão de trabalho e do emprego para pessoas com deficiência e das cotas. Eu estou com uma expectativa muito grande, é um fórum que está sendo muito bem organizado, vai vir pessoas importantes que estão aí nessa luta da empregabilidade há muito tempo, como ele me citou, a doutora Laila Vilela, uma pessoa importantíssima,
disso, está discutindo essa questão nova para nós, que é a avaliação biopsicossocial, e eu acho que todos deveriam participar. Eu acho que as pessoas com deficiência têm que ir, mas principalmente a sociedade, principalmente os empresários precisam estar lá para eles entenderem que nossa luta vai além das cotas. As cotas é a nosso patamar, a nossa garantia de direitos, mas nós precisamos de entender que uma empresa inclusiva, uma sociedade inclusiva, ela é boa para todos e todas, e todo mundo cabe nesse barco aí da inclusão. Muito obrigada, gente. Foi de muito aprendizado esse programa. O recado está dado, né? O seminário acontece dias 18 e 19, lá na sede da OAB, que fica na Avenida dos Andradas. Toda a sociedade está convocada a participar desse importante debate público que vai acontecer, realizado pelo IMEP. Parabéns, gente. Muito obrigada mais uma vez. Você. Esse foi o JF Entrevista. Obrigada por sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá.